Vai o mais lá. importante não está sendo dito. Olha O que só, de vai falar fato- de mim, ó, quer O ver? que de fato aconteceu nos últimos anos. O PGR atual, nomeado fora da derrubar lista o governo tríplice, já. com licença, não te interrompi, ele foi responsável por desmembrar a Força-Tarefa de Curitiba. Não só isso, eu queria te perguntar. As pessoas aqui vêm sempre num tom de deboche quando eu falo sobre a lista infindável de traições da agenda anticorrupção perpetrada por esse Lista governo, de Schindler. Tá certo. que se convencionou a ser Você tá chamada de a certo. lista de Schindler. E aí eu posso citar aqui de novo: limitação da ação premiada, restrição à prisão preventiva, o Sim. COAF desmembrado Bingo. e por aí vai. Flávio Bolsonaro. Eu queria te perguntar, qual é a parcela de culpa de fato desse Flávio governo? Bolsonaro. E tem um retrocesso que a OCDE, que o Brasil estava pleiteando entrar, acaba de botar o Brasil sob monitoramento especial sobre o retrocesso no combate à corrupção. Inclusive, eu acho que isso foi usado de pretexto para dinamitar o Ernesto. Queria te perguntar, qual foi a parcela de culpa efetiva em leis, em posicionamentos, em ações desse governo para criar esse retrocesso no combate à Mandrião. corrupção? Então, eu evito falar o um pouco de governo é política, né? Mas Não a vem política não vai arregar tá... agora não, doutor. A política... Vai arregar São com essa ações pergunta que ele concretas, fez. procurador. São Não, ações tá, concretas. não. Do Flávio. São Não, ações culpa do Flávio. concretas. Deixa eu Então, a política está muito relacionada com direito e com justiça. Eu falo que são três pilares, né? Economia, política e justiça, tá? Um está interligado com o outro. Então, de fato, eu não vejo um grande comprometimento com o governo no combate à corrupção. Até o Deltan falou ontem no Direto ao Ponto que das 35 prioridades, né, que o plano do governo, e nenhum deles está, por exemplo, lutar pela prisão após segunda condenação, em facilitar a colaboração premiada. Então, de fato, tá? Não vejo que hajam medidas para ajudar nesse sentido, né? É claro que governar não é fácil, a necessidade de ter apoio de parlamentares para que outros projetos sejam aprovados, a gente sabe tudo isso. Política é difícil, é a arte do possível. Mas eu não vejo mesmo esse comprometimento. Então, eu acredito que seja por conta disso que o juiz Sérgio Moro saiu do governo, talvez, né? Veja, o pacote anticrime foi completamente desidratado, o mais importante não foi aprovado, e muitos pontos, embora tenham sido vetados, né? Alguns não foram. Doutora, mas isso já não era previsto? Porque isso aconteceu na Itália. Mãos limpas. Tivemos mãos Mas limpas. tá O igualzinho. Berlusconi virou primeiro-ministro da Itália. Depois disso, mudaram todas as leis para se proteger. Sim, Isso agora... Quando os caras voltaram pro poder, eles foram lá. A minha pergunta vai nesse sentido. Olha lá, Assim, Sam. a gente tem imunidade parlamentar no Brasil e em alguns países. Ao que parece, eu não sou especialista na área, a do Brasil é muito mais ampla. Então, quer dizer, você tem até caso de assassinato que entra em imunidade parlamentar. Assim, como que a gente revisa isso? Porque senão a gente fica enchugando gelo. A gente... Então, depende do parlamento, precisa do Congresso. Sim. Então, quais são as mudanças mais importantes que eu reputo? Primeiro lugar, é segunda instância. Não tem como você cogitar que uma pessoa que cometa crimes graves de grande corrupção, de qualquer crime, homicídio, tráfico de entorpecente, Sim. ser presa somente após a condenação em quarta instância. Não existe isso. Nos Estados Unidos, a pessoa é condenada, ela já sai do julgamento já algemada. Como a gente assiste em filme, que vem a polícia, não é filme, é a realidade. França também. Condenado vai preso. Em outros países como Itália, Inglaterra, Canadá, é na segunda instância. Então é completamente razoável a prisão após segunda instância. Ah, mas a Constituição diz que ninguém vai ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. Culpa é uma coisa. Outra coisa é a possibilidade de prisão. Tá? Não sei se isso ficou claro, né? Sim, eu quero que sim. fique claro. Sim. Então a gente não tem a prisão em flagrante. Se você resolve bater, como que é seu nome mesmo? Alba. Se você Albert resolve dar um soco lá no Alba, Isso. você pode ser preso em flagrante delito. Eu chamo o Cacai. De bermuda. Eu chamo o Cacai de bermuda. 20 Gabriela anos. Prioli. Você pode Ele ser fala, vai pra casa, querido. que Você eu pode resolvo. ser preso em flagrante. Detalhe, qualquer pessoa pode prender Pode alguém prender, em flagrante. é verdade. Você vai ser preso, os meninos vão te posso prender o mobilizar, Sam? vai ligar pra polícia e você vai ser preso. Tinha um bêbado na mas minha não rua que prendia pode todo ser mundo. preso porque não teve a condenação. Não tem nada a ver uma coisa, possibilidade de prisão com culpa. De fato, a Constituição diz que a culpa só se forma na quarta instância. Então, isso é o mais importante, que tem a PEC da segunda instância, que é a PEC, vou ver se vou lembrar, 199/2019, do Alex Manente, que está parado desde a época de Rodrigo Maia. Por que eles não querem colocar isso em votação? Porque não interessa. A grande parte do parlamento está envolvida sendo investigado por corrupção. Eles não têm interesse. Essa é a verdade, tá? A outra PEC do foro privilegiado. Mais de 55 mil pessoas têm foro privilegiado no Brasil. Nossa Eu tenho Senhora. foro privilegiado. E nos outros países? Não assim? existe foro privilegiado. Não existe. Eu também falo isso no meu curso. Tem uma aula Aí, ó. só de foro privilegiado. Estados Unidos,
todos. Eu acho que ninguém tem foro. Qual que é a justificativa para o foro privilegiado no Brasil? Então, a justificativa é a seguinte, é proteger a função. Então, eu vou dar um exemplo bem claro. Imagina uma cidade pequenininha, tá? Onde tem só um promotor, um juiz e um prefeito. E o promotor é super amigo do juiz, tá? Eles vão almoçar juntos, eles tomam um café, uma amizade profissional, tá? Porque em cidade pequena é assim que funciona. Daí percebem que esse promotor recebeu propina para arquivar um procedimento. Esse juiz que é amigo dele teria condição de julgar esse promotor? Não teria. Então o foro é para quê? Para que esse processo seja apreciado por uma instância superior. Porque pressupõe-se que o Tribunal de Justiça, os desembargadores, não conhece aquele promotor. No caso de um prefeito, você tem inimigos dentro do judiciário. Aí todo mundo vai querer te processar por alguma razão. Mas como é que sai desse imbróglio, doutor? Então, mas aí o foro privilegiado, ele foi desvirtuado. Claro. Agora é desvirtuado, no caso da deputada Flor de Lis, né? O que decorre do foro privilegiado é a imunidade parlamentar, que ela não pode ser presa preventivamente. Tá? Por isso que ela matou e ao mesmo o marido tempo tá solta. o Careca prendeu o deputado. Sim. Porque aí ele criou a figura de uma prisão em flagrante que não existia, não estava em flagrante. Então, mas deixa eu peraí, mas aí deixa o STF está legislando. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Clara e objetiva, doutora. Isso é por quê? É porque o legislador arrega na hora de fazer a lei? Porque quem faz a lei é o deputado. Certo? Sim. Ele vai lá e faz a lei e tem uma lei bonitinha. Sim. Esse cara, ele arrega quando ele vai pegar o negócio. Vamos pegar um aborto. Ele dá uma regada e fala, não, isso aqui eu posso perder voto. Não. Então vamos deixar aqui e cai pros veinhos do Supremo. Cai lá pro Gilmar Mendes, pra Deus da calvície. Sai lá pro Isso aí é meio obscuro, a lei do cara. O cara, ele dá uma miguelada nessa lei. Talvez não seja isso. Tem de tudo. Claro que tem muita gente que... Tem de tudo em qualquer profissão, né? Então tem deputados, evidentemente, que vão ou querer aprovar uma lei ou não aprovar para não desagradar, né? As chamadas medidas populistas, né? Ah, não vou aprovar isso que eu vou perder voto. Claro que tem. Mas tem também a autoproteção. O que aconteceu na Itália, quando a Operação Mãos Limpas estava muito grande, o parlamento começou a aprovar leis para dar anistia aos crimes de corrupção e começou a perseguir os investigadores. É um conluio entre a justiça e o parlamento. É uma autoproteção. É o que a gente vê aqui também. Muitos estão envolvidos em corrupção, em homicídio, em desvios, então eles não tem jeito, né, doutor? Não. Olha, eu vou Não tem jeito, mesmo fazendo o teu curso. Acho que não tem jeito. Qual é o curso? O curso chama... Já desisti. Não é assim, calma. Eu já desisti, doutor.